O Internacional saiu de Curitiba com um bom resultado. O 0-0 mantém o Inter na briga, pelo menos entre os líderes do Campeonato Brasileiro. Mas o decorrer da partida pode ter deixado um gostinho de lamentação nos colorados. Porque o Inter jogou bem, foi melhor do que o Atlético Paranaense, criou oportunidades e teve a chance de sair de Curitiba líder do Campeonato Brasileiro. Tudo sobre o empate sem gols na Arena da Baixada, com uma ótima atuação do time de Mano Menezes, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo eu vou fazer um resumo do empate colorado 0-0 contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Uma partida que traz um bom resultado, sim, para o Internacional. Existem ainda partidas paralelas que vão acontecer, que podem tirar o Internacional do G4 do Campeonato Brasileiro, mas o empate fora de casa contra um dos adversários diretos na briga por vaga na Libertadores, na briga, quem sabe, por liderança do campeonato, não é um resultado ruim. Principalmente se a gente analisar que o Internacional foi muito desfalcado para Curitiba. Não tinha seus dois laterais titulares, não tinha o Bustos, não tinha o René, não tinha o Wanderson, não tinha o Alan Patrick, não tinha Tyson. A zaga, considerado uma zaga mais jovem, sem Moledo, sem mercado, era um time com muitas dificuldades e que ainda assim conseguiu jogar de igual para igual ou até ser superior ao Atlético Paranaense, tá? O Mano não surpreendeu na escalação, ele começa com Kaique e Vitão, como ele havia prometido, com o Maurício no meio na vaga do Tyson, mas surpreende, pelo menos a mim um pouco, na formatação tática do time. O Depena, que normalmente faz parte do tripé de meio campo pelo lado esquerdo, foi um ponta esquerda na partida contra o Atlético Paranaense. E dessa forma o Maurício jogou centralizado. O Edenilson foi o segundo volante ao lado do Gabriel. E o Pedro Henrique foi o ponta aberto pelo lado direito para ser o cara de ir para dentro da marcação. E o Inter deu certo nesse esquema, principalmente pelo Depena. O que joga o Depena, eu quero falar ainda sobre o Depena ao longo do jogo, é um absurdo. Ele como meio-campista é um dos melhores jogadores do Internacional, se não o melhor. Ele como ponta foi o melhor jogador do Internacional, no meu entendimento, na partida. Já no começo, o Depena teve uma oportunidade de fazer o gol, mostrando que o Inter estava aceso, mostrando que o Inter estava atento no jogo. E para mim esse é o grande lance do time do técnico Mano Menezes. Um time absolutamente concentrado, que conseguiu se impor no gramado sintético, em um estádio difícil de jogar, contra um bom adversário de um bom técnico, que é o Luiz Felipe Scolari. É óbvio que o Atlético Paranaense em alguns momentos assustou. A primeira grande chance, na verdade, até foi do Furacão. Uma bola longa em que o Vitão falha, ela sobra pro Terans, que bate, o Daniel faz uma defesa lá em cima meio estranha, no rebote o Inter consegue se salvar. Mas depois, no primeiro tempo, o Inter cria as melhores oportunidades. Através de um bate-rebate na área, após um cruzamento, o Pedro Henrique de perna esquerda bota a bola na trave, no pé da trave. Depois teve uma tabela do Depena, do Maurício, que eles entraram tocando, uma jogada muito bonita. Existe o cruzamento, o goleiro espalma e o Pedro Henrique cabeceia para fora. Tem depois a bola na trave do Depena, uma jogada maravilhosa, numa tabela com o alemão, a bola passa pelo Maurício, sobra pro Depena que dá uma paulada e ela explode na trave. O Inter criou o suficiente para sair vencendo o Atlético Paranaense no primeiro tempo na Arena da Baixada. O Furacão também teve chance. Teve o cruzamento do Kelvin do lado direito em que o Abner cabeceou pro chão entre o Vitão e Kaique Rocha. A bola acabou passando por cima do gol do Daniel, poderia também ter sido o gol do Atlético Paranaense. Um outro lance, o Daniel faz uma defesa e o Vitão salva por duas vezes em cima da linha e o Moisés acaba afastando. Foi um jogo muito pegado, muito disputado, mas se a gente pensar quem jogou mais bola, o Internacional jogou mais bola, controlando melhor o meio-campo, com o Gabriel tendo uma baita participação, com o Edenilson funcionando muito bem, e vocês sabem que eu sou crítico do Edenilson jogando como segundo volante, mas nessa partida ele foi muito bem, dando sustentação ao Gabriel, dando sustentação na saída de bola, andamento às jogadas, liberando o Depena para ser um cara mais agudo pelo lado esquerdo. O Internacional jogou muito bem no primeiro tempo. Só que no início da segunda etapa, o Inter até cria uma oportunidade de gol, também com o Depena, onde poderia ter aberto o placar, e depois
baixa um pouco as linhas, tá? E o Atlético Paranaense começa a entrar no jogo e começa a criar e a assustar o goleiro Daniel. E o Mano foi muito preciso nas duas alterações que ele fez. E olhem só as duas alterações que ele fez. Ele tira o Maurício e o Alemão. E o Maurício que fez um bom primeiro tempo também, tá? Ele tira o Maurício e o Alemão, os dois caras da frente, e coloca Johnny e Wesley Moraes. E sim, o Inter melhora. O Johnny dá uma capacidade de sustentação para o Gabriel maior ainda, adiantando o Edenilson, sendo rápido na saída de bola o Johnny, sendo rápido na recuperação de jogadas. O Inter consegue, de novo, ter o domínio da partida. Cria de novo oportunidades contra o Atlético. E aí um jogo que foi muito disputado, principalmente no segundo tempo, tem o último lance da partida. Uma bola onde o Johnny vai aos trancos e barrancos, entra na área livre para finalizar, o zagueiro do Atlético chega e dá um toquinho na bola, o Johnny bate, chuta o pé do zagueiro do Atlético e acaba desperdiçando uma oportunidade. Tem muita gente pedindo pênalti, eu acho que não foi porque o zagueiro toca na bola antes, mas é um lance polêmico que tem muita discussão, o Mano Menezes falou sobre isso até entendendo que foi um pênalti em cima do Johnny. Mas o placar de 0-0 mostra que o Internacional pode bater de frente com qualquer time desse Campeonato Brasileiro, também em termos de grupo. Porque um jogo onde o Inter tinha tantos desfalques, brigar e jogar melhor do que um dos melhores times do campeonato, está se mostrando isso o Atlético Paranaense, dentro da Arena da Baixada, onde o Inter sempre teve dificuldade de jogar, é sinal de que as coisas estão muito mais sólidas do que a gente pensou que estariam. O Inter fez um baita jogo na Arena da Baixada. Não saiu líder por detalhe, mas pode comemorar. Mais do que um ponto fora de casa contra o adversário difícil, uma atuação que dá estofo para o time brigar nesses próximos jogos de São Paulo e Palmeiras no Campeonato Brasileiro, além, é claro, da Copa Sul-Americana contra o Melgar. Baita jogo do Inter, baita jogo do Depena. Para mim, o melhor em campo foi quem comandou as ações ofensivas, cobertura pelo lado esquerdo perfeita, dando andamento às jogadas, jogou demais o Depena. Gabriel jogou muito também. Gostei do Alexandre Alemão no primeiro tempo, brigador, ganhando dos zagueiros, roubando bola. Um pouco de dificuldade técnica, a gente sabe que ele tem, mas ele briga, ele é um cara um pouco diferente do meio pra frente. O Wesley Moraes não entrou mal também, o Johnny entrou muito bem, o Edenilson jogou bem, o Heitor fez uma partida segura, a dupla de zaga. Eu achei o Vitão um pouco vacilante em alguns lances, mas em outros ele salvou. O Inter fez uma partida, no âmbito geral, muito boa. E tem que vir com isso na bagagem lá da Arena da Baixada. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Fechado? Beijo!